Fala pessoal, tudo bem? Segundo episódio de Mercado em Voga. Quero agradecer vocês pelos comentários, pelo feedback do primeiro, realmente foi um sucesso. A ideia é poder continuar melhorando, passar mais informações com vocês, com bastante objetividade. Vamos para algumas notícias da semana, uma semana um pouco mais curta desde o primeiro episódio. Primeira notícia falando do cenário econômico do Brasil. O FMI elevou a projeção de crescimento do PIB de 2 para 2,2%. Se deve em específico a dois fatores. Primeiro fator, uma volta a um certo equilíbrio da oferta de minério, ou seja, os problemas da Vale aparentemente estão mais bem controlados, a Vale começa a performar dentro do mercado de capitais, os resultados começam a vir não tão ruins quanto imaginados, isso aí é bom para o país como um todo. O segundo, naturalmente, notícia um pouco antiga, a reforma da Previdência passou com bastante folga, os 800 bi de economia que vieram foram bem acima dos 500 bi, mais ou menos que o mercado projetava, por conta disso a FMI essa subida. 2019, mesma coisa, previsão era de 0,9% de aumento de PIB, e agora vai ser 1,2%. Eu vou continuar falando um pouco do cenário econômico, uma notícia que impacta o cenário interno e externo, que é o início do Fórum Econômico Mundial em Davos. A ida do nosso ministro da Economia lá, o Paulo Guedes, que, como em 2019, ele foi para tentar vender um pouco, melhorar um pouco a imagem do Brasil lá fora, para falar um pouco das reformas que iam ser implantadas aqui e um pouco do fortalecimento da nossa democracia. Em 2020, ele vai continuar com esse mesmo discurso, só que com um aprofundamento nas reformas que estão por vir. E outro papel importante é consolidar ainda a nossa candidatura ao CDE. Cenário político internacional, mais uma vez Donald Trump, o grande destaque, dessa vez o processo de impeachment que agora chega no Senado. Donald Trump não deve ter grandes problemas, o Senado hoje é controlado pelos republicanos e precisaria de 2/3 de votos para dar continuidade no processo de impeachment. Entretanto, já pensando nas eleições de novembro de 2020, Donald Trump tem que tentar minimizar ao máximo o dano político que ele pode vir a ter com todas as acusações. A grande acusação por parte dos democratas é que Donald Trump pediu ao governo ucraniano que investigasse Joe Biden. Joe Biden, que tudo indica, será o adversário de Donald Trump nas eleições de novembro. Então vamos ficar de olho. Até então o mercado não demonstrou nenhum tipo de estresse, mas vale a gente ficar atento aos próximos meses e ver se vai haver algum tipo de correção. Voltando para o cenário econômico, falar um pouquinho do novo recorde que a Bolsa atingiu, uma alta histórica, e essa alta recorrente que desde 2019, agora no começo de 2020, tem ocorrido, principalmente pela saída do capital da renda fixa, com esse cenário de juros baixos que a gente está convivendo, né? E com a migração para uma renda variável. O brasileiro está tendo que correr um pouquinho mais de risco para conseguir performar um pouco melhor a carteira. E também a alta do dólar, que foi impactada por uma saída de capital. O brasileiro lá para fora, teve um acerto dessa primeira fase da guerra comercial entre Estados Unidos e China e uma renegociação das dívidas que as empresas no Brasil tinham lá fora. E é interessante a gente ver que o ano de 2019 foi um ano de bolsa subindo mais de 30% e dólar também. Então você tem de fato aí duas grandes razões para isso. A primeira ainda não teve uma entrada grande de capital estrangeiro dentro da bolsa, na verdade houve uma saída, os mercados emergentes não tiveram tanto em voga. Entretanto, que você tem também, como o Alexandre pontuou, essa questão do refinanciamento das dívidas das empresas. Então antes as empresas financiavam dólar, imagina, Selic a 14%, e agora elas estão reestruturando essa dívida, trazendo o dinheiro de volta para o Brasil e pagando as dívidas em dólar. Então realmente a gente ficar atento a isso, dólar forte nos próximos anos. É isso, o segundo Mercado em Voga fica por aqui. Semana que vem a gente deve ter uma semana com mais notícias, mais informações. Um grande abraço a todos, vamos em frente. Um abraço. Tchau.